Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, e hoje, como eu gosto de falar, é fantástica mesmo, porque temos participando uma vez mais conosco esse casal verdadeiramente iluminado, um casal de sábios, como eu gosto de dizer, que são os nossos amigos, a Gran e o Micael, que, como vocês sabem, já participaram várias vezes aqui no nosso canal, compartilhando um pouquinho da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua experiência, né? O Micael é psicólogo, a Gran também psicóloga, mas, sobretudo, eles são pesquisadores e transmissores da sabedoria de alguns mestres, como principalmente Paul Brunton, que foi um dos grandes sábios da humanidade do século XX, a legar um conhecimento maravilhoso para nós, né? Os dois moram na Califórnia, aos pés do místico Monte Shasta, mas hoje eles estão no Brasil, em Santa Catarina, desenvolvendo um projeto muito bonito, quem sabe depois eles possam contar para nós, e hoje eles vêm falar do quê? De iluminação. É a meta de todos nós. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem, Jamil. Uma alegria estarmos aqui novamente com você e com todos os seus espectadores. Somos abençoados participar nesta realidade fantástica. Sim, que é fantástica mesmo. Sim, hoje nós estamos aqui, não é? Para falar um pouquinho, não é, Jamil, um pouquinho mais dessa grande sabedoria de Paul Brunton, falando então hoje a respeito da iluminação. Muitas pessoas, né, têm perguntado através do canal YouTube Paul Brunton, não é, têm ficado interessadas em saber um pouquinho mais da iluminação. Então agradecemos muito o seu convite, porque também é uma oportunidade, não é, de falarmos a todos sobre o que Paul Brunton fala sobre isso. Sim, PB, nós chamamos PB, nos informei. Esse assunto é muito complicado, tem muita confusão sobre a ideia de iluminação. Agora, com todos esses assuntos, PB, clarificar o assunto e oferecer-nos uma maneira de entender um pouquinho melhor, com mais detalhes, e diferenciar nosso entendimento por entender que o assunto da iluminação tem muitos vários aspectos. Não é porque, não é, Jamil, muitas pessoas falam sobre isso, mas realmente o que é, como que acontece, ela é permanente, ela não é permanente, o que é tem quando graus, a gente, o que é um vislumbre, qual é a diferença da iluminação. Tem graus de iluminação. No budismo, o Bodhisattva tem 10 etapas, é chamado Bhumis, Bodhisattva Bhumis. Agora, imagine você encontrou um Bodhisattva que é a primeira etapa, no início desse caminho. Mas você acha que esse Bodhisattva atingirá de cima? Você é desapontada, porque depois de algum tempo, essa pessoa não é a pessoa que você achou. Porque pode ter outros graus. Eu acho que esse assunto é vital e, como vocês falaram, ele comporta várias variáveis, né? Que muitas vezes confundem as pessoas. Mas antes de a gente entrar, eu queria reforçar uma vez mais para quem está chegando agora no canal, porque nós sempre temos públicos novos chegando, né? Só para a gente reforçar, Paul Brunton, para quem não sabe, foi um dos grandes filósofos sábios, foi um iluminado aqui do nosso século XX. Então, a pergunta seria, Paul Brunton foi realmente um iluminado? Realmente é não possível saber, mas nós achamos. Sim. E também, PB sempre... Os livros de PB é um resultado das experiências de PB mesmo e da pesquisas de PB mesmo. Agora, se PB fala com tanta claridade sobre iluminação, é uma boa chance que ela é iluminada. Sim. Com certeza, só lendo o que ele escreveu, né, e todo esse material fantástico que ele nos deixou, né, pelos frutos conhecereis a árvore, né, então só poderia provir de uma alma iluminada. Mas acho que a primeira pergunta interessante que nós podemos fazer, meus amigos, é o seguinte: a iluminação é uma coisa que se conquista, que vem de fora para dentro, ou é algo que já é inato, já é nosso e que teria que ser simplesmente desvelado? Sim. Não, eu disse que a iluminação, não é, ela tanto pode ser, digamos assim, dependendo da pessoa, o que a gente considera que vai depender também de quantas encarnações a pessoa teve, não acreditando-se em encarnações, digamos, né?
mas ela pode acontecer durante 3 anos, ela pode acontecer, não é, num instante, mas não significa que aquilo foi num instante, não é? Significa, é como uma fruta madura, não é, Jamil? Que ela estava pronta para cair, né? Mas quando isso vai acontecer, nós não sabemos, mas pode ser um processo gradual, né? Mas provavelmente, só para nós termos uma ideia, não é, para o público que não conhece muito da história de Paul Brunton, por exemplo, ele viajou tanto, né? Esteve na Ásia, na Índia, aos pés de tantos sábios como Ramana, não é? Mas foi um dia num hotel de Chicago que ele teve a última iluminação, digamos, o grau último da iluminação. Mas não é? Ele teve todo um trabalho, digamos assim, nessa vida, né? Nessa encarnação, ele teve todo um trabalho, uma trajetória, e naquele dia não aconteceu. Né? Dentro desse assunto, eu tive oferecer 9 temas. Súbito ou gradual é súbito ou gradual, sim. Um desses temas. E Pibi falou, por exemplo, no exemplo do Ramana Maharshi, o Ramakrishna, a iluminação vem no momento. Sim. Instantaneamente. Mas por outras pessoas precisam muitos anos de trabalho, muitas vidas de trabalho. Mas quando ele vem, no momento que ele vem, ela é súbita. Súbita. Né? Mas antes desse momento, por maioria de nós, o processo de atingir é gradual. É gradual. Né? Eu acho que agora vocês esclareceram uma dúvida que até foi minha, e que gerou, inclusive, até um debate na história do budismo, se a iluminação seria gradual ou seria súbita, né? Então, tinha uma escola que defendia que era súbita, a outra defendia que é gradual. Mas, pelo que vocês estão falando, quando ela ocorre, ela é súbita, mas não significa que não tem que ter uma preparação para que essa espontaneidade ocorra. Sim. Você fala sobre Huineng, um maestro de Zen Buddhism, que fala que a iluminação é súbita. E o outro companheiro de Huineng fala, você precisa de limpeza, a janela precisa de muitos anos, mas é as duas. É as duas. É as duas, mas quando a iluminação vem... Ela é súbita. Vamos aproveitar, Jamil, para ler um parágrafo de Paul Brunton, que ele tem, né, fala sobre isso. Ele diz assim, a iluminação vem de repente... ou temos que trabalhar lentamente para isso por graus? A resposta varia de acordo com o caso em questão. A maioria precisa de tempo para se preparar e se equipar para o glorioso momento do insight, mas alguns o recebem em um dia. É preciso lembrar que isso não acontece realmente no tempo, mas fora dele, na grande quietude. O homem não conhece a verdade final, absoluta, num segundo antes. E então está tudo aí. A rapidez com que isso pode se estabelecer nele também varia em diferentes pessoas. Foram algumas horas em um caso, mas 3 anos em outro. Mas quer dizer, se estabelecer tem um processo, né? Pode ser súbito, pode demorar um pouquinho, mas realmente ela, digamos assim, existe um trabalho, como ele diz aqui, né, dentro de preparação, digamos, para nós equipar os nossos veículos. Tem 2 trabalhos, trabalho em preparação por iluminação e um segundo trabalho por estabilizar a iluminação, porque a iluminação, e Pibi fala também, tem etapas você pode atingir a iluminação e caiu. Pode ter alguma iluminação e depois cair, né? Vocês sabem que essa é uma dúvida muito frequente de alguns buscadores que reclamam, puxa, eu tive algumas experiências assim de êxtase, mas caí de novo sob o domínio do ego, né? Parece que eu experimentei um pouquinho do paraíso, mas voltei para o inferno. Então, um pouco isso que vocês estão falando, de não conseguir estabilizar. Essa é uma outra ponta. Sim. A diferença é um vislumbre e uma realização permanente. Muitas pessoas têm vislumbres, têm estados de experiência muito alto, mas depois de um tempo você retornar a sua vida normal. Porque aí são os vislumbres, não é? Que todos nós temos, não é? A maioria tem pelo menos, não é? E tem muitos, mas o vislumbre, ele é diferente da iluminação. Quer dizer que muitos vislumbres, não é?
vão nos levar a um momento em que a nossa vida vai ser muito mais estabilizada naquele vislumbre, digamos, né? Quando a gente tem um vislumbre, nós acessamos, o que é o vislumbre? Nós acessamos uma realidade maior, não é? Então, quanto mais nós tivermos vislumbres, mais nós estamos no mundo do eu superior, não é? Então, quanto mais nós vivenciarmos este mundo e não o mundo do ego, então nós vamos estar semeando a oportunidade da iluminação final e permanente, não é? Mas o vislumbre em si não é a iluminação e nem os estados de êxtase, porque o estado de êxtase é passageiro, né? E ainda o estado de êxtase ainda está ligado com os nossos 5 sentidos. O filósofo, o sábio, não é, que tem a iluminação permanente, ele está na paz, mas não no êxtase. Não precisa, né? O êxtase passa, mas a paz fica. Sim. Essa é a diferença, sabe? Imagine nós subindo uma montanha e caminhando dentro da floresta. E tem uma grande abertura. E perceber a montanha ali. A montanha é belíssima, mas quando nós caminhando mais, vai dentro da floresta novamente e não perceber a montanha. É o vislumbre, literalmente. Essa é uma alegoria perfeita, né? Porque uma coisa é você estar escalando, às vezes vê toda a montanha, depois entra num vale oculta, e outra coisa é você residir no pico da montanha permanentemente. Diferente, sim, porque sim, é um outro problema para os buscadores. Imagine nós viajando e encontrar uma pessoa que tem muitos vislumbres, tem muito êxtase, e nós achamos esta pessoa é um verdadeiro iluminati. É possível, é um buscador muito mais avançado, mas não é iluminado. Sim. Porque, sabe, é dito, né, que a iluminação se caracteriza, não é, por consciência e por conhecimento, né, não por êxtase ou vislumbres. Então, o que acontece? A iluminação, ela vai ser depois dos estados místicos e êxtases, chegamos à iluminação, sabe? É quando tem aquele platô mais fixo, né? Aquele platô que continua, nós não é como o êxtase que a gente tem e passa e vem e vai, mas se mantém ali. Por exemplo, aqui, Jamil, o Bibi fala sobre isso, assim, bem claramente nesta parágrafo. Ele diz assim: visões, né? Estados mentais e experiências podem suceder um ao outro progressivamente ou de outra forma, como acontece com os yogis, mas não são o mesmo que uma consciência estabilizada, contínua, naquilo que está por trás de todos esses estados temporários. Então, tem uma consciência por trás desses estados temporários, não é? E é ali que nós temos que nos manter fixos, estáveis, né? Como aquele oceano profundo, né? Que as ondas batem, vão e vêm, os êxtases, as alegrias, a tristeza, mas o oceano profundo se mantém intacto, né? Naquele silêncio, naquela quietude. Isso é a paz do sábio, né? O sábio vê tudo, o sábio vê as ondas, vê o mar, vê tudo, né? Mas ele mesmo se mantém na consciência, não é? Única, divina, não é? Que é a realidade última, porque o que é a realidade última, né? Consciência, existência e beatitude. Então, essa consciência, né, que permeia tudo, é aí que nós queremos chegar, né, digamos assim, chegar a um ponto de nos mantermos nessa quietude do oceano profundo, embora possamos, lógico, quem não vai querer ter o êxtase, a alegria, não é? Sabe? Mas sabendo que não é digamos, o final, né? Não Sim. É o platô ainda. Essa consciência estabilizada que é para nós, para Bibi Iluminação, Bibi fala sobre a naturalidade da realização. Pessoa realizada é muito simples. Você acha essa pessoa muito ordinária, porque essa pessoa não fala eu sou iluminado. Entende meus palavras muito importantes. Elas é natural, completamente natural, aos pés da terra. E
é possível não perceber o estado de uma pessoa como assim, porque ele não faz advertisas. Não Nós não somos faz muitos gurus, propaganda. tem muitos gurus com muitas propaganda, Sim. e nós achamos cuidado, a propaganda é um sinal que tem uma percenta do ego. Já que vocês falaram em ego, isso é importantíssimo, né? Quando a pessoa, essa é uma outra dúvida que os buscadores têm. Quando a pessoa se ilumina permanentemente, o ego é dissolvido ou ele ainda continua, só que ele não é mais o Senhor? Esse é um outro assunto entre esses sim. nobres. A individualidade A individualidade permanece, permanece. mas o relacionamento individual muda completamente. Sim, Tem quer outros dizer, a individualidade da pessoa permanece, não é? Não perdemos a consciência de nós mesmos, as características que temos, não é? Mas o nosso ego, a nossa parte egóica, né? Apegada, aquilo se dissolve, né? Quer dizer, você não tem mais aquilo. Você mergulha, digamos, nessa consciência infinita e você perde aquelas características egóicas, mas ainda você é você, porque tem pessoas que têm medo, né, Jamil? Não querem nem chegar à iluminação porque eles acham que vão desaparecer na consciência infinita, né? Mas não, você vai ter consciência de tudo, sabe? A Sim. diferença entre Ramana e PB, no ponto de vista personalidade, é imenso. Uhum. Mas a diferença da consciência é possível e mais similar. Sim. Uma outra texto budismo fala sobre ouro. Você tem um status de ouro e tem diferentes status de diferentes formas e diferentes tamanhos, mas a ouro pura é mesmo entre todos. Olha o que ele fala sobre a individualidade que permanece. As diferenças entre os não aceitamos aquela interpretação da experiência mística que proclama ser uma extinção da personalidade humana no ser de Deus. Ele diz: as diferenças entre os seres humanos ainda permanecem após a iluminação. As variações que fazem de cada um uma espécie único e o indivíduo que é, continuam existindo, mas a unidade por trás dos seres humanos contrabalança poderosamente. Voltamos àquele ponto, aquela unidade, né, que une a todos nós, o pano de fundo do cinema, né, vai estar lá, né? Então aquilo vai permanecer e o sábio tem consciência do pano de fundo. Isso seria uma boa explicação, né? O sábio, ele sabe que tem o pano de fundo do cinema, mas nós, quando nascemos, já pegamos o cinema andando, né, o filme andando, e nós não sabíamos que tinha esse fundo branco do cinema, a tela branca, né? Então, isso é o que o sábio sabe, não é? O sábio iluminado sabe, existe aquela tela branca, não tudo é movimento, cor, forma, não é? As mil coisas do tal, entende? Então, ele tem consciência de ambos, mas não se perde na multiplicidade das coisas. Mas a individualidade da pessoa que vê isso continua, né? Uma vez, PB fala sobre tem muitas tarefas, tem muito trabalho, PB é atrás de muitos projetos, e PB fala sobre isso, ele fala, e também eu preciso cuidar de PB. Eu preciso cuidar de PB. Ele dizia para ele mesmo, agora, eu tenho tantos projetos na coisa e ainda tenho que cuidar de PB. O sábio PB precisa cuidar de o corpo e a mente e a personalidade da individualidade do PB. Olha, isso é sensacional. Outra dúvida muito frequente, meus queridos, é o seguinte. Ok, qual que é o papel de uma escola ou de um mestre na aquisição desse estado? É necessário, não é necessário? Tem gente que diz que atingiu sem mestre, outros falam que mestre é fundamental. Como é que fica isso? PB fala, uma mestre, fala, uma verdadeira mestre ajuda-nos muito, muito, muito. Assim, quando nós temos oportunidade, é bom, mas não é necessário. Sim. Você pode avançar no caminho sem maestro, e PB fala também, um livro tem a possibilidade de estar um maestro, de ser um professora. E, por exemplo, quando você concentrar e ler as palavras de PB, seu mente assumir a forma da mente de PB. E tem a possibilidade de uma transmissão.
um contato com o ser PB que agora não tem corpo. Sim, ele falou sempre, não, por isso que ele nunca quis também estar na posição do guru, não é? Porque, veja bem, ele era muito a favor do caminho independente, mas com certeza, se nós tivermos a oportunidade, não é, de ter um mestre, né, e ser ele realmente um mestre instrutor, e ser ele um mestre verdadeiro, digamos, é positivo, não é? Mas não é necessariamente necessário. E também, como falou o Michael, que o Paul Branton apontou sempre, ele disse, não é preciso nem que você me conheça, né? Porque fisicamente, porque se nós, através dos livros, através dos textos, né, sagrados, nós nos conectamos com a mensagem, digamos, com a pessoa, com a essência mesmo, né, da mente daquele ser, não é necessário nem encontrá-lo no plano físico. Sim, além de que não sabemos, não, quanto viemos já trabalhados para este momento. Por exemplo, Rafael, né, o mestre da Itália, ele nunca teve um mestre. O Paul Branton, embora ele tenha tido muitos mestres, né, assim, tenha encontrado muitos sábios, na verdade, ele sempre fala que ele já veio com esse desenvolvimento, né? Então... Essa é uma outra perigo é muito no variado. Caminho, porque imagine, nós achamos é completamente necessário ter um maestro. Nós encontramos uma pessoa que tem uma aparência do maestro, mas não é realizado. Essa pessoa atingiu o primeiro grau de iluminação, mas não é 10º grau. Mas a causa dessa ideia de dependência, de necessidades, nós apegar-nos mesmo a uma pessoa que não é o que nós achamos. É uma projeção, Uma né? projeção. Isso acontece muito com os discípulos, né? De muitas vezes encontrarem um outro discípulo que está talvez um pouquinho mais adiantado, mas que ainda tem as suas questões, e a pessoa acha que aquela pessoa já completou o caminho. Sim, mas vamos voltar a essa analogia de subindo a montanha. Sim. Jamil é um pouco na frente de nós. E quando nós, imagino como fantasia, e quando nós paramos, Jamil vem e fala, cuidado, porque tem um ribeiro. E se eu quero... Você pode escorregar. Você pode escorregar. Aceitou seu sabedoria, você sabe mais, mas quando nós achamos Jamil iluminado, é o melhor, porque Jamil é só um pouco da frente de nós. Mas mesmo se você não é iluminado, aceitou a instrução de você, porque você sabe mais. Mas como consciência... Sim. Aí, então, é uma questão bem importante essa, né, Jamil? Porque se nós encontramos uma pessoa que não é ainda iluminada, né, e nós pensamos que é uma pessoa que, não é, projetamos uma ideia superior naquela pessoa e nos apegamos àquilo, aí vai ser muito difícil para nós. Se amanhã depois despertarmos da realidade, aí vamos ter que fazer todo um caminho, né? Verdade. Sabe, de volta para... É uma boa empresa. É uma outra analogia. Você cortar uma árvore, mas as raízes existem. Voltam. Mas você não perceber as raízes. As desejos dormente. E você acha, essa pessoa é livre das emoções, é livre da sexualidade. Mas quando essa pessoa tem uma oportunidade, tem uma ligação sexual, as raízes aparecer. Porque a pessoa não é realmente livre de desejos, mas os desejos é adormecido por um tempo. Esse é um outro problema. E é interessante que a filosofia do Paul Branton, ela é tão privilegiada, ela é tão lúcida, que ela nos previne, né, dessas armadilhas no caminho da iluminação. Por isso que ele deixou realmente um tesouro de instrução para a gente. E quando nós somos decepcionados, nós temos uma responsabilidade nós mesmos por essa experiência. Sim. Porque, como o Grant falou, tem projeções que não é apropriada.
vocês diriam que, por exemplo, se a pessoa estudar conscienciosamente os livros de Paul Brunton e procurar fazer uma meditação, um autotrabalho com ela mesma, como disse Michael, pode haver uma transmissão aí, e a pessoa ser despertada, né? Sim. Sabe que tem casos, né, de estudantes de Paul Brunton que seguiram fielmente tudo o que ele ensinou nos livros, leram todos os livros dele e que alcançaram esse estado bem elevado, sabe? Durante a vida deles aqui, Sim, né? Antes de desencarnarem. Isso nós sabemos, né? Dentro do grupo filosófico, não? De New York, em Ítaca, New York, de estudantes de Paul Brunton que passaram por essa experiência. Então, não é só uma coisa teórica, realmente isso existiu, sabe? Por exemplo, uma mestra como Tigirino, ela nos indicou, por 20 anos, Tigirino sentir uma força que elevar ele e que ajuda ele com o trabalho dele. Mas ele não tem maestro, ele não conhece PB. E quando ele encontrou PB fisicamente por a primeira vez, ele percebeu essa energia é PB. Era PB. Agora, PB ajuda o trabalho do Tigirino sem contato fisicamente. Sem contato físico, sim. Esse é um bom exemplo também, não? Assim, quando ele teve o primeiro encontro, né, com o PB, ele se deu conta que era ele. Todo o tempo, 20 anos, era ele. Todo o tempo me acompanhar o PB, eu não sei o que é, mas sentir que você é acompanhado por algum. É possível um mestre que você não tem. Muito, muito interessante, né? O Michael citou, por exemplo, personalidades como Ramana, Ramakrishna, tem a Ananda Mai, né? Que parece que despertaram, sem mestre. Mas não significa que em outras vidas eles não tenham feito um caminho, né? Isso que as pessoas não percebem às vezes. Claro, com certeza. Claro. Sim. Aquela fruta caiu do pé naquele momento, mas quanto sol, quanta chuva, quanto vento, ela já não tinha passado em outra encarnação para naquele dia, não cair. Tem uma outra possibilidade. Uma possibilidade é um desenvolvimento entre a forma humana e dentro de uma encarnação instantaneamente sou liberado. Mas uma outra possibilidade é um ser mais alto descer de um plano mais elevado, que são porque eles têm compaixão. Sim. E que o PB fala, he said, a sage is like a person going to live with the gorillas. Sim, não, o Paul Brunton dizia que um sábio é como se ele, quando ele desce, né, digamos, um ser desse bem elevado na Terra, é como se ele fosse viver entre os gorilas, porque, claro, a consciência humana não é para um sábio dessa elevação, né, um sábio bastante elevado, ou um avatar, como é chamado, né? Avatar. Realmente um avatar tem um outro tipo de consciência, né? Sim. Olha, meus amigos, deixa eu aproveitar, é um momento privilegiado, toda vez que a gente conversa com vocês, porque a gente sempre realmente bebe, né, de um conhecimento muito privilegiado. Outra queixa que é muito comum que eu escuto de pessoas é que elas falam o seguinte: quanto mais eu percebo que eu me desenvolvo, mais sensível eu fico às vibrações das pessoas, dos ambientes, e vai ficando, às vezes, difícil conviver com certas pessoas, com certos ambientes, parece que eu sinto a dor do mundo. Isso ocorre mesmo? Como é que isso faz parte da caminhada? Vocês sentem isso? Né? Tem um amigo, por exemplo, que me falou, olha, eu já não consigo frequentar certos ambientes. Simplesmente as vibrações não tem jeito. Sim. Não, isso é muito verdadeiro, Jamil. Inclusive, Paul Brunton passou por experiências desse tipo, né? O que ele diz que quando ele começou a sentir a presença do eu superior e não é ser mais unido com essa presença, ele começou o coração se abrir tanto, né, em amor, em compaixão, que ele começou, né, a amar todos, ter tanta compaixão e também servir. Mas um dia ele se deu conta que ele precisava ser não mais fechado, mas que ele tinha que encontrar uma maneira mais neutra de fazer isso para não se envolver tanto, né, emocionalmente, entende? As negatividades, né, do mundo também, entende? Porque quando você se abre tanto em compaixão e amor,
você fica vulnerável. Então, nós vamos aprender, né, nesse caminho, então, a, por exemplo, embora sentindo compaixão e amor por todos, nós vamos saber nos resguardar, é como um exercício, né, de que você está um pouco mais como observador daquilo e não tão envolvido, não é, emocionalmente apegado àquilo. Então, você tem compaixão, você vê, você sente, mas você observa, é como um observador. As pessoas pensam que esse estado é um estado frígido, né, de gelo, né, que a pessoa não é sensível, mas não é isso. Cobranto explica também sobre isso, sabe? Que esse ser observador, ele é muito importante, porque aí você ama e até tem condições de emanar aquele amor sem envolvimento. Não sei se isso responde, né, a pergunta de alguma maneira, mas a sensibilidade vai ser natural que isso aconteça, sabe? Esse tipo de situação, sim. Mas quando é necessário, o sábio pode entrar em cada situação. Sim. Com Ele cada aprende, vibração. ele vai aprender, né? Dentro da iluminação, agora o Michael quer, não é, mencionar para todos, né? Que tem outros tópicos dentro desse assunto. Sim, também. A iluminação vem silenciosamente. Não dualidade, o sahaja. Sono transcendente consciente, porque durante o sonho do um sábio tem consciência mesmo durante o sonho. Uhum. O mundo continuar. O mundo não desaparecer. O mundo continuar, mas o relacionamento do mundo é diferente, porque você não sentir a diferença entre você e o mundo. E o tópico final é efeitos gerais da iluminação. Veja bem, os efeitos da iluminação incluem um desapego imperturbável das posses externas, posição, honras e pessoas, uma certeza avassaladora sobre a verdade. Quer dizer, a pessoa não tem dúvida nenhuma, né? Uma paz despreocupada e celestial acima de todas as perturbações e vicissitudes. Uma aceitação da correção geral da situação universal, com cada entidade e cada evento desempenhando seu papel, e sinceridade impecável que diz o que é e é o que diz. Aqui, quando ele fala dessa situação universal, é porque, por exemplo, quem está, digamos, nesse estado, tudo que acontece no mundo, embora a pessoa veja que não está bem, né? Aquilo, ele está em paz, né? Porque ele sabe que aquilo tem a ver com a mente do mundo, com o Deus Criador, não é? E que ele tem um propósito que nós não conhecemos, pode ser um karma daquele país, daquela situação. Então, o sábio, ele vê tudo com neutralidade, né? Jamil, no início você perguntou-nos, você achamos que o PIB é iluminado? Veja esse parágrafo. PIB fala sobre muitos efeitos de iluminação, muito específico e muito detalhadamente e com muita clareza. Eu acho que não é possível se PIB não é iluminado. Sim, para como mim, é que ele iria definir? Para mim é uma confirmação, mas cada um de nós precisa evaluar por nós mesmos o estado de consciência da pessoa que nós aceitamos como maestro. Mas, mais do que isso, eu diria outra coisa, que não basta nós sabermos que tivemos um PIB iluminado ou um outro mestre iluminado, temos nós que fazer o máximo possível nesta encarnação para iluminarmos, porque isso é possível, está, não é dito por tantos, não é tantos sábios, e está na nossa hora, não amanhã, mas agora. Não é, Jamil? Você concorda? Com certeza, com certeza. Eu lembro que eu li uma vez o PIB falando, né, que no fim o verdadeiro mestre é o eu superior da pessoa, né? Esse é o mestre. Exatamente. Sim. Nós temos um grande amigo que é uma das tradutores de Rafael em inglês. Ele tem muito contato com o Rafael. E uma vez ele fala com o Rafael, uma das minhas próximas encarnações, eu espero estar iluminado. E Rafael fala, fica agora, em esta encarnação. Vida, não pare, não espera.
é possível para você acontecer agora. É possível para nós acontecer esta encarnação. Bom, vamos falar um pouquinho desse trabalho bonito que vocês estão fazendo aqui no Brasil. Inclusive, vocês estão em Santa Catarina, né? Conta um pouquinho, né? O que é esse centro que vocês estão construindo? Como é que nós aqui do Brasil podemos participar dos trabalhos que vão ocorrer? Conta um pouquinho da novidade. Essa é a grande novidade, pessoal, aí do programa de hoje. É a coisa de você e todos os seus colaboradores, porque vocês dar a nós uma grande oportunidade de difundir esses ensinamentos aqui. Sim. Não é com o desenvolver do trabalho, não é das entrevistas, os grupos começaram a se ampliar, não é através também de website, canal, YouTube. Então, o que aconteceu? Não, pessoas começaram a ficar o Brasil sempre foi, né, um berço, digamos assim, foi muito, sempre os brasileiros, né, gostam muito de Paul Brunton, né? Então isso sempre desde o início. Então, mas parece que então com essa pandemia tudo, sabe, as pessoas ficaram, né, mais interessadas nos estudos espirituais ou tiveram mais tempo para se dedicarem. Então, com isso, não é, Jamil? Muitas pessoas começaram a querer se comunicar conosco para fazer retiros em Monte Shasta, né? Que moramos lá na Califórnia. Com a ajuda de você. Não é? Então, mas no decorrer desses 2 anos, o que aconteceu? Nós viemos visitar Santa Catarina, não é? E considerando que tem pessoas em Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, então nós achamos que aqui seria um ponto mais central, não é? Tem vocês no Paraná, não é? Então, para nós podermos, né, começar a fazer alguma parceria, não é? Para uma união, né, de pessoas, de almas para o mesmo fim, né, da difusão do ensinamento, nós achamos, então, surgiu isso de uma maneira muito natural, de nós comprarmos aqui uma área, não é? Fazermos desta casa, não é inicialmente para ser uma pequena semente, sede de uma ONG que criamos chamada A Filosofia, que tem por fim, não é, difundir o ensinamento, divulgar, difundir, publicar os livros de Paul Brunton, juntamente, também, em colaboração com a Eddim, né, essa editora de Trigueirinho. Então, tem um prato também de oferecer livros e ensinamentos de Rafael. De Rafael também. E sempre nós somos ligados ao Trigueirino e falar sobre o Trigueirino, mas o trabalho do Trigueirino é mais estabelecido no Brasil. Não precisa tanto ajuda, mas o trabalho de PB Paul Brunton precisa da nossa ajuda. Estamos também em parceria com a Ágina, não é, com a editora Ágina, que está publicando em breve o livro O Egito Secreto, não é, de Paul Brunton. Maravilha. E eles também estão interessados na obra de Rafael. Sim, por suas informações, esse livro Egito Secreto não é mesmo original. O texto é original, mas depois da desencarnação de PB, tem muitas fotos de PB que PB pegar no Egito. E esse livro cheio de fotos. Está um livro bem lindo para aqueles que não gostam. É original livro. Sim, é um livro bem lindo, cheio de fotografias. Diagramações dos lugares sagrados. Tem no livro inicial, quando o PB encontrou uma sábio, inexpectativamente apareceu, que chamada Rakhmahotep. Rakhmahotep fala, PB só demonstrar meus olhos. Disse para o Paul Brunton tirar só a foto dos olhos, mas neste livro tem o rosto todo do sábio. Nossa, que maravilha! Isso é uma coisa que eu sempre quis, né? Que eu tenho a edição aqui antiga, né? Da Pensamento, e realmente só tem a foto dos olhos, né? Desse mestre. Agora você vai poder ver ele inteiro, o rosto inteiro. Puxa vida, que maravilha! Olha, eu quero mandar um beijo para os amigos da Ágina, né? Que é uma editora, inclusive, parceira nossa aqui do Realidade Fantástica. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, junto a esse casal maravilhoso, que através de vocês venham muitos livros ainda
de PIB. E como é que está essa difusão, Gran e Micael, das traduções? Vocês têm planos de trazer mais para o português, mais obras? Porque a gente sabe que a obra do Paul Brunton é imensa, né? Tem um trabalho por muitas vidas. Eu gosto muito uma frase de Tigirino, que é: nós não precisamos algumas horas livres de vocês, precisamos toda a sua vida. De toda a sua vida. Agora, nós temos muitos de vocês sabem, tem 2 novos livros de Irdin, a coleção Filosofia de Paul Brunton. É a terceira que vem esse próximo ano. E tem esse sobre a iluminação e o caminho breve. Não? Lançamos já 2 volumes da coleção a Filosofia de Paul Brunton. Quer pegar? Tá aparecendo para eles aí. Certo. E agora, este ano, né, estamos trabalhando, então, neste material de hoje, sabe, Jamil, da apresentação de hoje, a iluminação, juntamente com o caminho breve. Então, vai ser lançado o 3º volume em breve. Mas o livro Realização da Alma e também o livro Caminho Breve para a Iluminação, esses livros tem um capítulo sobre o sábio. O sábio. Sim, isso é importante. Esse capítulo sobre o sábio. Já publicado. E também, Jamil, estamos trabalhando em outro projeto, que nós vamos reeditar, né? Numa tradução revisada nova, né? A Pensamento no Passado, ela publicou a Ideias em Perspectivas, que é o primeiro volume dos notebooks, não é? Sim, exato. E nós, neste momento, estamos revisando a Pensamento nos cedeu aquela tradução, não vai ser a mesma, nós vamos fazer uma revisão apurada daquela tradução e vamos relançar aquele livro. Então, aos buscadores, né, aos estudantes de filosofia, que tanto têm nos pedido, né, que tenhamos esses notebooks todos, né, então nós vamos lançar, não é, esse Ideias em Perspectivas assim que for possível e vamos tratar de começar a traduzir, né, outros notebooks que ainda não estão em português, como o da meditação, por exemplo, né? Por exemplo, que é o 4º volume. Os 10 primeiros livros de PIB em português têm 7 tradutores. 7 tradutores por 10 livros. E cada tradutor usa diferentes palavras por insight, por mente do mundo. Sim, agora tem muito inconsistências que nós estamos tentando, não nós tentamos sintonizar e alinhar as palavras através de todos os livros por dar um ensinamento com mais clareza. Para que o leitor... Isso é fundamental, eu acho isso fundamental. Eu trabalhei muito tempo com revisão, né? E de livros de uma filosofia específica, espiritualista, né? E a gente via muitas vezes, eu falei, mas será que o autor quis dizer isso? Daí a gente ia no original, se via que o tradutor deu uma, sabe como é que é, né? Ele quis dar uma... Porque ele não era iniciado na filosofia do autor. Então, quando você tem pessoas como vocês, que são iniciadas na filosofia do autor, aí você tem a garantia de uma tradução precisa. Sim. Uma vez, quando nós temos uma entrevista com Tigirino sobre essa tarefa de tradução. Porque nós somos os editores dele, né, para a língua inglesa. Agora, eu informei Tigirino, nós conhecemos outros tradutores que querem melhorar seu texto. Eu estou muito irritada, porque eles acham que precisa melhorar mesmo. Melhorar a minha... Por que eles precisam melhorar o que eu escrevo? Não, é arrogância. E sabe, não é, Jamil? A nossa, claro, ninguém é perfeito, não, mas nós queremos que o leitor brasileiro possa ter a mesma alegria da leitura como nós lendo em inglês, não é? Porque o inglês, né? Não é, está expressado no inglês, né? Tudo aquilo do autor, né? Digamos assim, que o português seja um espelho daquela mensagem, e não algo diversificado ou nem melhorado, né? Porque não precisa ser, PIB, nenhum outro autor precisa ser melhorado, né? Ele tem que ser espelhado do jeito que ele falou, né?
Que coisa maravilhosa. Olha, pessoal, que mensagem, meus queridos amigos do Realidade Fantástica. Cada vez que a gente conversa com a Gran e com o Micael, é uma bênção mesmo. Acho que não tem outra forma de falar. E agora, sejam bem-vindos, né, em nome do canal Realidade Fantástica ao Brasil. Que esse centro seja iluminado. Olha, pessoal, a gente quer estabelecer parceria com eles, quem sabe levar grupos até ali, onde eles estão, aqui no Brasil, para cursos e etc. A gente tem vários planos com a Gran e com o Micael, né? E eu estou colocando aí o contato de vocês, né? O canal, olha, pessoal, o canal do Paul Brunton em português, em vídeo, ali é uma coisa maravilhosa, é um canal parceiro do Realidade Fantástica. Você entra ali, você bebe, né, os conhecimentos de Paul Brunton, apresentados por Micael, por Gran. Se inscreve lá no canal deles, não deixa para depois, né, como eles estavam falando, conhece hoje o canal, se inscreve, que é muito interessante. E que outras formas vocês têm de encontrar vocês? E Jamil também estava lembrando, não? Em breve, Jamil, vamos também participar da sua plataforma, não? Com alguns cursos como meditação, não é? Então, essa era o docinho que eu estava, o chocolatinho que eu estava deixando para o final, né? Desculpa, nós estamos preparando, né? Com a Gran e com o Micael, um curso exclusivo, pessoal, exclusivo pelo Realidade Fantástica com eles. Querem falar um pouquinho disso? Tem um website de PB. Temos o website também, paulbranton.com.br. Sim, mesmo que eu não atingir mais graus de iluminação, agora eu atingi mais contato com a cultura brasileira, porque agora eu tenho CPF. Mas eu estou muito desapontado, porque quando eu receber um CPF, não tem cerimônia, não tem nada. Que bom, parabéns. Um brasileiro. Parabéns, Micael, bem-vindo. Então, aí agora você tem um CPF aí, pronto, né? E pronto, já podemos pronto por iluminação. Já está preparado. Meus queridos, obrigado por essa entrevista, mais essa. Espero, um coração, que a gente consiga estar junto fisicamente em breve, visitá-los aí. Mas aqui o canal, eu quero deixar sempre muito claro a vocês que o canal é de vocês, né? Vocês têm as portas, não é nem abertas, escancaradas aqui, porque para nós é uma honra e uma obrigação divulgar tanto conhecimento privilegiado. Grata por tudo, Jamil. Uma alegria estar com todos vocês, não é? E até um próximo encontro, então. Até um próximo encontro. Beijo no coração de vocês e a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, deixar o like. E o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até breve.